os psicólogos, terapeutas, psiquiatras dizem que, por exemplo, se você sofre muito com dor de cabeça é porque seu problema é tentar resolver as coisas, né? Se você tem problemas digestivos é porque você não conseguiu digerir direito os problemas que você está vivendo, e por aí vai. Esse tipo de problema também é trabalhado... Também é trabalhado no Renascimento? Eu acho que a gente pode fazer uma outra análise. Tudo que você estava falando aí, eu estava tentando perceber que essas pessoas, na realidade, estão vivendo ou no futuro ou no passado. E o Renascimento, por exemplo, também como a meditação, é trazer tudo para o presente. Porque no presente é que as coisas estão acontecendo. Se o Renascimento traz uma memória do passado, é porque você no presente pode resolver coisas na sua vida, abrir espaço, você sai com a sensação de grande alívio de uma sessão de renascimento, como houvesse mesmo um espaço IA, um espaço energético dentro de você, e você se sente capaz de fazer coisas de uma maneira diferente. Na verdade, a gente diz o seguinte: parece que a gente está funcionando de uma forma, faz uma série de sessões de renascimento e começa a funcionar diferente, e começa a conseguir outras coisas. E fala um exemplo bem prático aqui para o pessoal de casa entender como é que vai funcionar o renascimento em cada uma dessas pessoas. No Instituto Ânima, que a gente faz essas sessões mais frequentes, a pessoa vai chegar, vai levar 2 lençóis, vai deitar no chão, quer dizer, vai fazer 10 minutos de meditação antes, como eu falei, mas na sessão vai deitar no chão. Tem uma música que vai acompanhar, que vai estimular ela a ir crescendo e sentindo as coisas, e depois vai encerrar, vai ter uma fase que é de grande relaxamento, e depois a gente encerra a sessão, a gente compartilha para validar aquilo que aconteceu, porque a memória acaba sendo muito sutil, não fica muito, depois você esquece. Então é para a gente ajudar a pessoa a validar aquilo, e depois a pessoa vai para casa. São 2 horas. 2 horas. E como é essa respiração tão falada aqui desde o início da nossa conversa? Eu vou fazer uma demonstração, mas como é a sessão do Renascimento, mas eu quero alertar o seu público que as pessoas não saiam por aí dizendo que aprenderam uma nova maneira de respirar na vida, porque a respiração da vida é aquela tradicional que a gente faz pelo nariz, vai até o diafragma, enche a barriga, né? Então a sessão do Renascimento, ela é pela boca, circular e conectada, ou seja, você não vai até o fim, nem para e volta, ela de certa forma faz esse movimento circular, ela não tem fim nem começo. Como assim não tem fim nem começo? Quando você emenda o final quando você está soltando o ar, você emenda e já puxa. Então você faz esse movimento circular. Mas isso não dá tontura, não? Porque quando dizem assim, respira fundo, a gente vai no médico fazer exame, né? Bota aquele estetoscópio, respire fundo, aí você fica... Solte, respira. No terceiro você já tá meio zonzo, né? Dá tontura. E, na verdade, você sente muita coisa. É uma labirintite. Mas por isso que a gente faz deitado. Porque você tá tonto ou tonta. Então você deitada ali, você fica bem à vontade de continuar no processo. A gente vai estimulando você a fazer isso. Então é pela boca, circular e conectada. E a ênfase é no peito. Por que a ênfase é no peito? É que é aqui que a gente contrai aquilo que a gente não aguentou ou não quis sentir. Prendeu tudo aqui, né? Você vai prendendo. Então a ideia é, com a respiração, abrir. E ao abrir o peito, aí você vai liberar aquilo que limita você. Faz aí, só pra gente ter uma ideia de como é que é. Quer deitar aqui? Né? Não, pra mim eu já tô acostumado. A gente põe ali no tapete. É mais ou menos assim. Então você vai, continua nisso. Então se você faz isso... E eu aqui do peito, o que é que faz? Não, é só você trazer a ênfase para cá, porque o corpo todo vai respirar. Então quando a pessoa está deitada e a gente vê só a barriga mexendo, a gente toca na pessoa para lembrar, olha, traz a respiração pro peito. Não pode fazer só. Não pode fazer só, porque na verdade a gente não recomenda. Eu vou dizer por que poder até pode. O corpo é sábio. Se a pessoa não tem condição de lidar com alguma coisa que está no seu inconsciente, por isso que está lá, se ela for começar a respirar, está lá deitada, o que vai acontecer? O corpo vai botar a pessoa para dormir. Então não vai funcionar. Pode ser bom para você fazendo a respiração, como você vai dormir. Vai dormir, porque você... Quase um yoga. Porque o corpo vai começar a aparecer coisas que a pessoa não está pronta ou acha que não vai lidar com aquilo. Então, naturalmente, o corpo vai dormir. Então, o ideal é que faça com um terapeuta renascedor, porque a gente ajuda até a pessoa que estiver querendo fugir
do que está sentindo, a gente vai trazendo ela para que ela continue respirando e não No meio durma. de todo mundo. A gente faz, normalmente são 12 pessoas respirando juntas. E aí uma vê o que a outra está sentindo, não Não. tem um certo constrangimento? Não existe, porque você faz de venda. Ah. E Você aí- falou que tem gente que fica com o corpo enrijecido, que outros começam a chorar e tal. É. Como é que os outros reagem quando tem alguém chorando perto ou quando tem alguém rindo? No começo você até ouve o que acontece ao seu lado. Mas depois, quando você entra no seu processo, parece que não tem mais ninguém ali, só você. Então E dá porque às vezes eu acho que fica parecido assim com uma espécie de hipnose, né? Uma hipnose pessoal. Certo. E você consegue realmente cair, né? Todo mundo entra nesse estado de mergulhar no seu próprio eu? Todo mundo, porque o que acontece... Tem aquele que fica acordado, poxa, aquele ali não teve jeito dele Não, mergulhar nos problemas. Todo mundo tem a experiência. Tem até gente, por exemplo, que tem uma irritação, então ela vai sentir a irritação ali. Mas aí acha que pode até não ter entrado na experiência, mas Eu tô ficando sem fôlego, eu também eu tô tentando procurar minha respiração. Mas todo mundo sente, na verdade. Em 5 anos eu não vi ninguém não sentir alguma coisa. E Não também... passa incólume por nenhuma Não, sessão. não, porque é muito fácil, todo mundo sabe respirar. O que a gente faz é o seguinte, normalmente você respira mais ou menos 30% da sua capacidade respiratória. E aí a gente aumenta isso para 60%. Isso é uma coisa saudável. Por exemplo, o corpo, ele começa a produzir uma série de substâncias que vão tornando o seu sangue mais básico. Porque o sangue ácido vem muito dessa nossa necessidade da agressividade, do dia a dia, das coisas, entendeu? Então ele vai tornando o seu sangue mais básico. Então todo o seu organismo, na realidade, físico, também vai começando a funcionar de uma maneira diferente. Fala pro pessoal de casa aquela experiência que você me contou nos bastidores, que tem a ver muito com o teu nascimento. Pronto. Eu, quando fui aos Estados Unidos fazer a especialização em renascimento na água, eu, ao entrar lá é uma sequência de pessoas que vão respirando, ao entrar na jacuzzi, o terapeuta, que chama-se Bob Mando, virou para mim e perguntou: a sua cesariana, eu já tinha falado sobre a minha história, a sua cesariana, ela foi agendada? Aí eu falei, foi. Quando eu respondi, já comecei a sentir uma dor de cabeça, porque já comecei a ter os efeitos que eu vinha carregando desde o meu nascimento. Então, quando eu entrei para fazer a sessão na água quente com ele, imediatamente veio na minha memória, e foi uma memória visual, uma conversa do meu pai, da minha mãe e com um médico que ia fazer o meu parto. O médico dizendo: olha, o parto vamos marcar para o dia 28 de janeiro porque ele está maduro, ele está pronto. E aí o meu pai, que nasceu no dia 2 de fevereiro, perguntou para o médico: não dá para segurar até o dia Deixa 2 o de... menino na barriga. até o dia 2 de fevereiro, que aí a gente vai ter o mesmo aniversário. Ou seja, a motivação dele podia ser até uma boa motivação. Mas dentro... Podia até ser cheio de boas intenções, cheio né? de boas intenções. Mas dentro eu fiquei com uma raiva muito grande, porque eu sentia Você realmente... bebê, você Exato. voltou à sua época de bebê, Isso. 9 meses, querendo nascer, e seu pai dizendo: não, deixa o menino nascer dia 2. Exatamente. Então eu fiquei com uma raiva muito grande, porque eu sabia que estava pronto, que a minha hora era aquela. Mas você teve algum problema de relacionamento com seu pai? Eu sempre tive. Será que foi por conta disso? Acho que é muita coisa também, né? A gente não pode querer resolver tudo numa sessão de renascimento. Hoje eu trabalho com ele, além de ser terapeuta renascedor, durante o dia eu faço outras coisas, eu trabalho com ele. Mas você sabe que depois disso o nosso relacionamento melhorou. E eu virei para ele e falei: olha, pai, você lembra que você foi no médico? Ele falou: não lembro mais não. Pois eu revivi isso na sessão de renascimento e não foi bom para mim. Porque eu senti Porque dizem que a criança escuta tudo quando tá no útero da mãe, escuta né? tudo. Aí eu falei para ele: ó, na verdade isso que aconteceu, para mim, eu senti como um limitante, como sempre você dizendo para mim o que eu posso ou não posso fazer. E hoje eu vejo que eu já venho me libertando disso, mas hoje eu vejo que é ali que isso começou. Você nasceu no dia do aniversário do seu pai? Não. Nasceu no dia 28. Acabei Parto nascendo. normal? Não, foi cesariana. Fala uma coisa, a cesárea, ela causa algum trauma na criança? A gente... Porque tem um primo meu que diz: não, criança que nasce cesárea não nasce, é tirada. Nós, terapeutas renascedores, a gente tem um movimento primeiro, para estimular o parto normal, e segundo, para fazer o parto humanizado, que a gente chama. Ou seja, ao invés da criança nascer parto normal, virar de cabeça para baixo, o médico dá um tapa na barriga no mundo da criança, para que ele respire, para a criança respirar, a gente estimula que bote no peito tamanho ainda com cordão umbilical e deixa a criança respirar naturalmente.
Porque quem... Nasce num trauma, né? Exatamente. Aí não, mas seja parto normal ou natural, ele leva o tapa, né? Do mesmo jeito. E o parto normal também tem o esforço do nascimento, que é um trauma em si. Né? Então a gente quer dizer o seguinte, ao fazer isso, a criança vai respirar naturalmente, porque é natural respirar. Quem está ansioso para ela respirar é o médico, que quer terminar o serviço dele. Não, o meu serviço está bem feito e está concluído. Uhum. Olha, quem quiser mais informações e até fazer aí uma preparação como essa, uma sessão de... Pode fazer só uma sessão? Pode fazer só uma sessão. No Clube do Renascimento de Fortaleza, o telefone... Vou dar o celular. Pode dar. 9921-9797. 9921-9797. Tem também o e-mail, que é clubedorenascimento.fortaleza@yahoo.com.br. Você vai encontrar o telefone e o e-mail no nosso site, no Twitter do Tarde Livre, daqui a pouquinho, tá? Se você não tiver acesso à internet, você liga para a nossa central de atendimento ao telespectador, 4002-2599, que você vai ter acesso a essas informações. Gustavo, muito obrigada pela presença aqui no Tarde Livre. Obrigada ao pessoal que veio junto com você aí para participar dessa nossa conversa. E o programa está chegando ao fim. Você agora vai curtir Meu Pé de Laranja Lima. Depois tem a Hora da Notícia e Paulo Oliveira na TV. A gente só se encontra amanhã às 3 da tarde. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, maior Brasil. Um cheiro bem grande para